E se o verdadeiro perigo em um set de Hollywood não fossem as acrobacias, mas as superstições? De trajes amaldiçoados, a sussurros fantasmagóricos e adereços assombrados, essas histórias arrepiantes da era de ouro do cinema não eram apenas rumores. Elas levaram a desastres reais. Aqui estão 23 superstições da Era Dourada que transformaram filmes lendários em experiências aterrorizantes. Atreve-se a assistir até o último quadro? O batom vermelho azarado. Maldição, juventude transviada. 1955. Começou como uma escolha inocente. Um batom vermelho, vibrante, que Natalie Wood insistiu em usar em Juventude Transviada. Mas sussurros no lote da Warner Brothers o chamavam de amaldiçoado. A lenda dizia que qualquer jovem estrela que usasse aquele tom específico, chamado Cherry Flame número 23, encontraria tragédia. Os maquiadores brincavam sobre isso, mas a portas fechadas, imploravam as atrizes para mudarem de cor. Natalie, conhecida por sua teimosia, recusou. Então, James Dean morreu em um terrível acidente de carro poucos dias após o término das filmagens. Sal Mineo foi assassinado alguns anos depois. E Natalie? Ela se afogou em circunstâncias misteriosas durante uma viagem de barco, ainda jovem, ainda luminosa. Membros da tripulação juraram que a viram reaplicando aquele mesmo batom em um espelho apenas algumas horas antes de desaparecer. Foi coincidência, ou aquela tonalidade de batom carregava o peso de algo muito mais sombrio? Uma assistente de guarda-roupa mais tarde confessou que tinha ouvido histórias de uma estrela do cinema mudo que o usou durante um acidente fatal no set na década de 1920. De alguma forma, o tubo permaneceu em circulação, passado de mão em mão, sem que ninguém soubesse, carregando uma maldição através das décadas. Os estúdios eventualmente retiraram a tonalidade de seus kits de maquiagem, mas, a essa altura, o dano já estava feito. A tragédia não estava apenas nas mortes, mas na verdade, assustadora de que uma simples escolha cosmética poderia carregar tanto infortúnio. Hollywood sabia melhor do que zombar de seus próprios fantasmas. O assobio no set. Tabu. O Gavião do Mar. 1940. É uma velha superstição teatral. Nunca assobie nos bastidores ou no set. E no caso de O Gavião do Mar, essa superstição se tornou mortal. Durante as filmagens deste épico de capa e espada estrelado por Errol Flynn, um jovem assistente de palco, ansioso e alheio, começou a assobiar entre as tomadas. A equipe ficou em silêncio. Vários veteranos ficaram pálidos. O diretor Michael Curtis teria gritado: "Pare com isso agora! Você vai matar alguém!" Naquela mesma tarde, uma estrutura de iluminação inexplicavelmente desabou no estúdio. Um membro da equipe morreu instantaneamente. Outro ficou gravemente ferido. O set foi fechado por 2 dias. Os chefes do estúdio culparam falhas técnicas, mas a equipe sabia melhor. O assobio havia invocado algo. Afinal, de acordo com o folclore marítimo, do qual o filme se inspirou bastante, assobiar convidava o vento e a morte. Errol Flynn, abalado mas estoico, mais tarde recusou-se a pisar naquele estúdio específico novamente. A produção foi discretamente relocada. A regra do assobio tornou-se uma lei não dita. Décadas depois, um ex-assistente da Warner Brothers revelou que antes de cada filme marítimo dali em diante, um padre discretamente abençoava o estúdio. Ninguém assobiou novamente. A Maldição do Número 13. A Torre de Londres. 1939. O horror gótico da Universal. A Torre de Londres. Já era um filme mergulhado em desgraça e sangue. Mas a decisão de filmar sua cena de execução climática no 13º dia de filmagem, no palco 13, nada menos, foi uma escolha fatídica. Diretor Roland Santos Lee riu das advertências, chamando a superstição de desculpa de covarde. Vincent Price, a estrela do filme, tinha suas dúvidas, mas concordou. Naquele dia, tudo deu errado. Um incêndio começou no trailer de figurinos, destruindo dezenas de trajes de época intrincados. Depois, um cadafalso de cena desabou no meio da filmagem, ferindo um dublê que quase foi enforcado de verdade. Ainda mais assustador, as filmagens capturaram uma figura sombria inexplicável movendo-se através da névoa, que ninguém se lembrava de ter visto durante a gravação. Price mais tarde confessou a amigos que se sentiu assombrado por meses depois, atormentado por pesadelos e um medo repentino de alturas. Os membros da equipe começaram a usar crucifixos no set, e vários desistiram no meio da produção. O número 13 não era apenas azarado. Parecia um ímã para tragédias. A partir de então, a Universal deixou de usar o palco 13 completamente.
O incidente se tornou tão infame que outros estúdios seguiram o exemplo, renumerando os palcos para evitar a maldição. Mas a Torre de Londres permaneceu gravada na história de Hollywood, não por sua bilheteria, mas pela tempestade supersticiosa que desencadeou. O Espelho Assombrado da Rainha Cristina, 1933. No set de Queen Christina, Greta Garbo pediu um espelho grande e ornamentado, como um adereço-chave, um que foi obtido de uma propriedade europeia que se dizia ter pertencido a Maria Antonieta. O espelho, imponente e folheado a ouro, chegou envolto em veludo, junto com avisos sussurrados. Nunca olhe por muito tempo nele. Garbo estava fascinada. Ela acreditava que espelhos podiam capturar almas, e este, ela dizia, continha séculos de tristeza. Membros da equipe começaram a relatar desconforto, reflexos que não correspondiam à realidade. Um assistente disse que viu uma segunda Garbo atrás dela no espelho, só que ela não piscava. Alguns disseram que os esqueletos queriam reconhecimento, não exploração. Anos depois, um dos esqueletos foi rastreado até uma pessoa desaparecida da Europa Oriental. Essa revelação assombrou o elenco por anos, com Price supostamente recusando qualquer papel futuro de terror que usasse restos humanos reais. A moral? Em Hollywood, até os ossos têm histórias e maldições. O feitiço do guarda-roupa roxo. As Mulheres, 1939. No coração de As Mulheres, um elenco totalmente feminino causou impacto em 1939. Mas por trás do glamour deste filme inovador, havia uma superstição que poucos ousavam mencionar. A maldição do guarda-roupa roxo. De acordo com os figurinistas da MGM, roxo simbolizava luto e traição, especialmente quando usado em enredos românticos. Ainda assim, o designer Adrian insistiu em um vestido de noite roxo real para a infame cena de briga de Joan Crawford. A partir desse momento, a má sorte seguiu. Crawford supostamente entrou em conflito violento com a co-estrela, Norma Shearer. Não apenas em cena, mas fora dela. Discussões, lágrimas, até rumores de sabotagem com maquiagem. Uma costureira escorregou e quebrou o pulso costurando uma bainha de lantejoulas roxas. Um assistente de câmera foi hospitalizado após ser atingido por uma estrutura que desabou pouco antes da cena roxa ser filmada. Na última semana, o departamento de figurino implorou para trocar o vestido, mas Crawford recusou. Ela adorava como ele a fazia parecer. Quando o filme terminou, Shearer tirou uma licença prolongada da atuação. A reputação de Crawford sofreu um golpe quando histórias sobre seu comportamento vazaram. Uma atriz coadjuvante supostamente desenvolveu uma erupção sempre que usava tons de violeta por anos depois. Mesmo décadas depois, vestidos roxos tornaram-se tabu em filmes românticos de Hollywood.
Figurinistas sussurravam que era a cor das mulheres amaldiçoadas. Em uma indústria construída sobre símbolos e sombras, às vezes o tecido carrega o peso mais pesado. O Visitante do Gato Preto. O Gato Preto, 1934. Durante a produção de The Black Cat, um clássico de terror estrelado por Boris Karloff e Bela Lugosi, algo mais estranho que a ficção começou a ocorrer. Um gato preto de verdade, não convidado e selvagem, começou a aparecer no set diariamente. Ninguém sabia de onde vinha, mas sempre chegava antes de cenas de morte ou desespero. Os atores brincavam que era atuação de método para o gato, mas outros não riam. Um eletricista tropeçou no caminho do felino e fraturou a clavícula. Uma roldana de içamento falhou momentos depois de o gato se empoleirar por perto. O animal desapareceu por 2 dias, durante os quais as filmagens transcorreram sem problemas, até que retornou, sibilando para Karloff durante uma cena crucial. Naquela mesma noite, um incêndio irrompeu no estúdio. Os membros da equipe começaram a alimentar o gato na esperança de apaziguá-lo. Lugosi, imerso no folclore da Europa Oriental, supostamente carregava um amuleto de prata no casaco. Um assistente de direção afirmou que o gato fixou os olhos nele antes de ele desmaiar no set. A Universal trouxe uma unidade local de controle de animais para remover o felino, mas ninguém jamais o capturou. Alguns acreditavam que era um espírito, não um gato de rua. Outros diziam que tinha sido conjurado pelo tema sombrio do filme. Independentemente disso, o elenco começou a recitar encantos de proteção antes das filmagens. Anos depois, Karloff admitiu que nunca mais assistiu ao filme. Muitas mortes o seguiram, ele disse. A Maldição da Morte Ensaiante. Camille, 1936. Em Camille, Greta Garbo entregou uma das cenas de morte mais comoventes da história de Hollywood. Mas, por trás das câmeras, sua preparação para aquele momento final foi ensaiada incessantemente em um cinza. Uma alcova semelhante a uma caverna no palco sonoro tornou-se sua própria história assombrosa. Garbo insistiu em ensaiar a cena de morte em traje completo diariamente por 2 semanas. Deitada na mesma posição, olhos fixos no teto. Ela até pediu que fosse feita uma máscara mortuária de adereço baseada em seu rosto para ver como ficava na morte. A equipe ficou desconfortável. Quanto mais ela ensaiava, mais sombrio o set se tornava. Um operador de iluminação se demitiu após afirmar que viu uma névoa sair do corpo dela durante um ensaio. Logo depois, um assistente de direção querido desmaiou e morreu de um aneurisma repentino exatamente no local onde Garbo estava deitada. A produção foi pausada. A alcova foi demolida. Espalhou-se a palavra de que ensaiar a morte, com muita frequência, a convidava. A própria Garbo tornou-se retraída por meses. Ela se recusou a discutir a máscara mortuária, que, segundo rumores, foi enterrada nos terrenos do estúdio. Outras atrizes evitaram ensaiar cenas de morte a partir de então. Garbo nunca mais interpretou uma mulher moribunda, e uma regra silenciosa foi estabelecida entre os diretores da Era de Ouro. Nunca deixe a morte se tornar rotina. O relógio bate 2 vezes. Presságio. Meet Me in St. Louis. 1944. Em Meet Me in St. Louis, Judy Garland encantou o público, mas um detalhe no set gelou a equipe até os ossos. Um grande relógio antigo usado na sala da família foi obtido de uma verdadeira propriedade no Missouri e programado para tocar a cada hora. Mas algo estranho aconteceu. Ele começou a tocar 2 vezes à meia-noite, mesmo quando estava desligado. Os decoradores de set juraram que haviam verificado a mecânica. Nenhuma explicação. O diretor Vincente Minnelli ficou inquieto quando um assistente trabalhando no turno da noite morreu em um colapso acidental de andaime logo após a meia-noite. Garland, supostamente supersticiosa, começou a evitar cenas perto do relógio. Em uma ocasião, o relógio tocou às 11h55, lançando toda a equipe em pânico. As filmagens pararam. Os executivos do estúdio insistiram que o relógio fosse removido, mas Minnelli recusou. É real, ele disse, e este filme é sobre memória. Ironicamente, esse relógio permanece preservado nos arquivos da MGM, mas nunca é exibido em eventos à meia-noite. Os historiadores acreditam que veio de uma casa onde ocorreram 2 trágicos assassinatos em 1901, ambos à meia-noite. Até hoje, engenheiros de som contam histórias de a fita de áudio capturar o duplo badalar do relógio, mesmo quando todo o ruído de fundo foi cortado. Garland nunca falou sobre isso, mas nunca mais ficou perto daquele cenário. O Espelho na Maldição do Camarim. Sunset Boulevard. 1950.
A atuação de Gloria Swanson como Norma Desmond em Sunset Boulevard tornou-se lendária, mas muitos não sabem do verdadeiro terror que ocorreu em seu camarim. O quarto apresentava um espelho vintage, estilo Art Deco, que uma vez pertenceu à estrela do cinema mudo Barbara Lamar, que morreu jovem e misteriosamente. O espelho foi mantido como uma homenagem pelo departamento de adereços da Paramount. No seu primeiro dia, Swanson brincou: "Vamos ver se ele me mostra o passado ou o futuro." Mas à medida que as filmagens avançavam, Swanson ficou perturbada. Ela afirmou que o espelho mostrava outra pessoa quando ela olhava durante longas noites. Outra mulher, olhos arregalados, boca aberta, como se estivesse gritando. Os maquiadores notaram que a temperatura caía quando ela estava sozinha na sala. Um assistente de produção jurou ter visto uma mulher com roupas dos anos 1920, olhando para ele enquanto passava. Swanson exigiu que o espelho fosse coberto com um véu preto durante suas cenas. Após o término da produção, o espelho foi quebrado acidentalmente no armazenamento. O trabalhador do armazém que o quebrou, S., perdeu 3 dedos no incidente. Sunset Boulevard era sobre o assombro da fama, mas para Swanson, tornou-se um assombro literal. Alguns dizem que Barbara Lamar não estava pronta para desaparecer do reflexo. O bebê chorando no set Presságio, Um Lugar ao Sol, 1951. Durante as filmagens emocionalmente intensas de Um Lugar ao Sol, um frio inabalável se instalou em uma cena em particular. O personagem de Montgomery Clift enfrentando uma crise moral. Assim que as câmeras começaram a rodar, o choro distante de um bebê ecoou pelo lote da Paramount. O único problema? Não havia bebês em nenhum lugar do set. A princípio, a equipe descartou como um som do tráfego próximo ou de um rádio. Mas continuou acontecendo. Mesma hora, mesmo volume, apenas durante cenas carregadas de emoção. Elizabeth Taylor supostamente ficou pálida durante uma tomada e sussurrou: "Alguém não quer que contemos esta história." As coisas pioraram quando um operador de boom sofreu um ataque cardíaco no set. Outro membro da equipe quebrou a perna quando um saco de areia caiu das vigas. Novamente, logo após o choro fantasma. O próprio Clift começou a desmoronar emocionalmente entre as cenas, descrevendo uma culpa insuportável que parecia ir além do papel. Eventualmente, um conselheiro espiritual foi chamado, que afirmou que o filme havia despertado energias não resolvidas. Um especialista em lendas locais rastreou a localização do terreno até um orfanato que havia queimado na década de 1910. Registros confirmaram que um bebê havia morrido tragicamente no local. Após uma pequena cerimônia, os choros cessaram, mas não antes de a produção quase ser interrompida. O filme final foi um triunfo, mas os insiders sussurravam que veio com um preço. Desde então, um bebê chorando em um set fechado é visto como um presságio, e a produção é pausada até que o silêncio seja restaurado. A Maldição do Pássaro Ferido, O Falcão Maltês, 1941. O Falcão Maltês tinha sua própria superstição oculta embutida no roteiro, o pássaro titular. A estátua usada no filme foi moldada em chumbo pesado e polida até um acabamento preto brilhante. Mas a lenda dizia que no momento em que o pássaro fosse derrubado ou mal manuseado, a desgraça aconteceria. E aconteceu. Durante os ensaios, um assistente de palco acidentalmente deixou cair o falcão de adereço, rachando uma de suas garras. Naquela mesma noite, o ator que interpretava o detetive Tom Polhouse se feriu em um acidente de carro e foi hospitalizado. Semanas depois, outro incidente ocorreu. O falcão foi colocado em cima de uma mesa de adereços que desabou no meio da cena, atingindo o pé de Humphrey Bogart. Ele mancou durante o restante das filmagens, recusando-se a refazer as cenas. Alguns da equipe acreditavam que o pássaro estava amaldiçoado, não apenas como um dispositivo de enredo, mas como um objeto físico. Afinal, dizia-se que o verdadeiro falcão maltês da lenda trazia guerra e traição por onde passava. Um historiador no set brincou, avisando: "Esse pássaro dá azar, até na lenda." Ao final das filmagens, um terceiro ator, Elisha Cook Jr., quebrou uma costela após tropeçar na caixa de armazenamento do falcão. O diretor John Huston insistiu que era tudo coincidência, mas ele trancou a estátua original em um cofre e usou uma cópia de resina para as tomadas finais. O falcão original desde então se tornou um colecionável valioso, mas o aviso ainda circula por Hollywood: "Nunca deixe o pássaro cair ou ele pode derrubar você." A câmera que se recusou a filmar, Notorious, 1946. Alfred Hitchcock acreditava em timing, sombras e silêncio. Mas em Notorious,
Até ele encontrou uma força que não podia controlar. O infame beijo na adega de vinhos visto entre Ingrid Bergman e Cary Grant deveriam ser filmados em uma tomada. Mas algo estranho continuava acontecendo. A câmera travava, depois perdia o foco. Depois, misteriosamente, superexpunha. Mesmo sob iluminação perfeita. Aconteceu 5 vezes. Um técnico brincou. Esta câmera não os quer juntos. A equipe começou a chamá-la de a câmera que recusou o beijo. Quando uma câmera de substituição foi usada, ela também travou. Apenas no exato momento em que seus lábios se encontraram. Eventualmente, Hitchcock moveu a cena para o exterior e filmou-a à luz da lua. A cena funcionou perfeitamente. Espalhou-se a notícia de que o estúdio de som havia sido usado para uma cena de casamento em um filme mudo agora perdido, onde a estrela tirou a própria vida antes do lançamento do filme. Bergman supostamente sentia a presença de uma mulher na sala toda vez que ensaiavam. Alguns disseram que a energia fantasmagórica desaprovava o caso retratado entre Grant e Bergman. Outros acreditavam que Hitchcock havia despertado algo com seu perfeccionismo obsessivo. Até hoje, algumas câmeras usadas naquela cena são preservadas, mas nenhuma está operacional. Os técnicos dizem: elas morreram com o beijo. O adereço do diretor ferido, Ben-Hur, 1959. Embora Ben-Hur seja mais lembrado por sua épica corrida de bigas, poucos sabem sobre o adereço amaldiçoado que atormentou o diretor William Wyler durante a produção. Uma lança romana feita de metal e envelhecida com ferrugem real. Era destinada apenas para soldados de fundo, mas Wyler insistiu em sua autenticidade para tomadas amplas. Um dia, Wyler tropeçou no enorme cenário e foi empalado pela própria lança, sofrendo um ferimento profundo na perna. A lança perfurou seu músculo da panturrilha e ele foi hospitalizado por 1 semana. Sua ausência causou atrasos e reescritas. Alguns acreditam que o acidente foi uma punição por forçar os atores a cenas exaustivas e perigosas. Após seu retorno, ocorreu outro ferimento relacionado a uma lança. Um dublê quase foi empalado em um acidente. Em seguida, um figurante desmaiou de tétano. A lança havia rompido a pele durante uma briga no palco. A produção foi interrompida. Os adereços foram higienizados, mas a história da lança do diretor ferido tornou-se uma parábola nas reuniões de segurança do estúdio por anos. Wyler completou o filme, mas mais tarde admitiu que se sentia amaldiçoado pela arma. Ele mandou derreter a lança, mas fragmentos foram guardados por membros da equipe como lembranças, alguns dos quais mais tarde relataram ferimentos em sets não relacionados. Em Hollywood, até mesmo uma arma destinada a ser falsa pode revidar. O Fantasma na Sala de Projeção, Casablanca, 1942. Quando Casablanca estava em pós-produção, os executivos do estúdio se apressavam para assistir aos diários todas as noites, mas algo ou alguém estava sempre na sala de projeção primeiro. Os editores chegavam e encontravam os rolos rodando ou a luz piscando, sem operador à vista. O zelador foi o primeiro a dizer em voz alta: há um homem lá dentro todas as noites. Ele não fala. Os técnicos descreveram ver uma figura parada ao lado do projetor, vestida com roupas dos anos 1930, assistindo silenciosamente à tela. As varreduras de segurança não encontraram ninguém, mas o filme frequentemente era encontrado arranhado ou emendado onde não haviam sido feitas edições. Uma noite, um assistente de edição ficou para desvendar o mistério. Ele afirmou que a figura se virou para ele e sussurrou: deixe-os terminar de forma diferente. Na manhã seguinte, aquele rolo havia sido cortado, removendo uma cena romântica crucial entre Bogart e Bergman. A cena nunca foi refilmada. O final permaneceu como estava. Anos depois, registros mostraram que a sala de projeção havia pertencido a um diretor de filmes mudos, que tinha perdido seu emprego, após ser anulado na edição final de um filme. Ele morreu por suicídio dentro daquela mesma sala. Até hoje, alguns dizem que ele ainda vigia os finais, não para arruiná-los, mas para preservar a verdade. O versículo da Bíblia proibido, Sansão e Dalila, 1949. Cecil B. DeMille era exigente com dramatização e autenticidade, mas no set de Sansão e Dalila, ele ignorou uma antiga superstição de Hollywood. Nunca cite certos versículos do livro dos Juízes em um set de filmagem bíblica, especialmente aqueles que envolvem morte e traição. A passagem específica, Juízes 16:30, era considerada amaldiçoada devido à sua invocação de destruição. Deixa-me morrer com os filisteus.
DeMille insistiu que o versículo fosse inscrito em uma enorme tábua de pedra para maior realismo. No dia em que foi levado para o set, o desastre seguiu. Uma estrutura de iluminação desabou durante um ensaio, ferindo 3 pessoas. Um membro da equipe perdeu parte da visão. No dia seguinte, o ator principal, Victor Mature, adoeceu com febre alta e as filmagens foram interrompidas. Naquela noite, um incêndio irrompeu no depósito onde o adereço da tábua havia sido guardado. Embora ninguém tenha se ferido, a maioria dos trajes e adereços intrincados do filme foram destruídos. A cena foi reescrita, o adereço destruído, e um memorando foi discretamente enviado por todo o estúdio proibindo o uso de quaisquer versos diretos que invocassem morte em massa em épicos do Antigo Testamento. Conselheiros religiosos sugeriram mais tarde que textos antigos carregam pesos espirituais que não devem ser manipulados para entretenimento. Mesmo décadas depois, nenhuma produção bíblica de Hollywood se atreve a dramatizar essa linha novamente. Disse que invocar destruição em palavras sagradas pode chamar algo que escuta. A fotografia que apaga rostos. Agora, Voyager, 1942. No set de Agora, Voyager, estrelado por Bette Davis, um simples adereço, uma foto de família usada para simbolizar o passado conturbado da protagonista, começou a exibir qualidades estranhas. Fotógrafos no set notaram que toda vez que a fotografia era tirada para materiais promocionais, um ou mais rostos na imagem ficavam borrados, especificamente o de Bette Davis. Os técnicos culparam a superexposição ou problemas na lente, mas a foto era impressa limpa no filme até o dia seguinte, quando o rosto inexplicavelmente desbotava ou escurecia. Isso ocorreu 5 vezes. A equipe de publicidade começou a chamar isso de a maldição do rosto desbotado. Então, um fotógrafo do estúdio desmaiou devido a um derrame no meio da sessão. Outro teve seu laboratório invadido por um intruso desconhecido, mas nada foi roubado. Apenas os negativos das fotos de Davis foram destruídos. Uma assistente aterrorizada finalmente rastreou a origem da foto. Ela havia sido emprestada de uma verdadeira família de Boston, que havia sofrido um trágico assassinato-suicídio anos antes. Aquela mesma foto pertencia ao falecido. Davis, uma racionalista por natureza, descartou a ideia, mas se recusou a posar novamente com a imagem. O adereço foi silenciosamente queimado. A fotografia de substituição usada na versão final foi uma composição de estúdio. Ainda assim, por anos, os departamentos de maquiagem de Hollywood alertaram os novatos. Se uma foto pode apagar um rosto, não é atuação, é outra coisa. A tosse ouvida antes do caos. E o vento levou. 1939. Durante a filmagem da famosa cena do incêndio em Atlanta em E o Vento Levou, um padrão estranho surgiu. Pouco antes de cada tomada, uma tosse seca podia ser ouvida ecoando pelo estúdio. As equipes paravam, procuravam e não encontravam nada. Não vinha de um ator, nem de nenhum alto-falante do estúdio. Ainda assim, toda vez que aquela tosse era ignorada e as filmagens eram retomadas, algo dava errado. Primeiro, uma carga pirotécnica explodiu prematuramente, queimando um figurante. Depois, um dublê quebrou a perna ao cair de um carrinho desgovernado. E no incidente mais assustador, um trailer de maquiagem pegou fogo por causa de uma faísca inesperada. Ninguém se feriu, mas o estoque de filme dentro foi arruinado. Clark Gable supostamente disse que o som o lembrava de um paciente com tuberculose. Rumores entre a equipe conectavam o estúdio a uma antiga enfermaria demolida na década de 1920, onde dezenas morreram tossindo até a morte. Depois disso, a regra foi estabelecida. Pare se ouvir a tosse. Uma pequena sessão espírita foi realizada pela amiga espiritualista de Vivien Leigh. Depois disso, a tosse parou, e o restante da filmagem incendiária correu suavemente. Ainda assim, Gable garantiu que seu camarim ficasse longe do set. Anos depois, engenheiros de áudio juram que ainda podem ouvir aquela tosse nas fitas brutas, baixa, gorgolejante e sempre antes de algo quebrar. A maldição do sapato de balé, Os Sapatinhos Vermelhos, 1948. Em The Red Shoes, as sequências de balé foram tão lindamente coreografadas que o público esqueceu que o filme estava assombrado por uma superstição sinistra de figurino. Moira Shearer, a radiante protagonista do filme, usava sapatilhas de balé de cetim vermelho feitas sob medida que, segundo boatos da produção, tinham uma história ligada a mortes reais no palco. Os sapatos eram rumores de terem pertencido a uma dançarina que desmaiou no meio de uma apresentação em Paris. Eles foram posteriormente leiloados e acabaram em Londres, onde a equipe de Powell e Pressburger os alugou para a filmagem para alcançar um realismo perfeito. Desde o momento em que Shearer os calçou,
Estranhezas assolaram o set. Um assistente de palco quebrou um dedo enquanto carregava adereços. Uma dançarina rompeu o tendão de Aquiles no meio de um pirueta. O pior de tudo, um suporte de andaime cedeu durante o ensaio, quase matando o diretor de fotografia. Shearer, supostamente, desenvolveu paralisia do sono e pesadelos sobre pé sangrando. A equipe exigiu um par de substituição, mas os diretores estavam determinados a preservar os originais para a continuidade. Eventualmente, Shearer começou a esconder os sapatos entre as cenas. Ela afirmava que eles se moviam sozinhos, nunca onde ela os deixava. Quando as filmagens terminaram, os sapatos foram doados a um museu, onde alarmes eram disparados repetidamente à noite, sempre perto de sua vitrine. Até hoje, os dançarinos evitam pegar emprestado sapatilhas de balé vintage. Alguns acreditam que sapatos antigos carregam não apenas história, mas os sonhos não realizados de dançarinos que nunca tiveram sua última reverência. O Vento Súbito do Estágio 4, O Morro dos Ventos Uivantes, 1939. O romance assombroso de Wuthering Heights foi intensificado por cenas ao ar livre, filmadas no palco 4 da United Artists. Mas o elenco e a equipe começaram a temer o palco após um estranho fenômeno natural. Rajadas violentas de vento surgiam de repente no espaço fechado, sem origem ou aviso. Eles chamavam isso de sopro das alturas. Laurence Olivier quase perdeu um olho quando um adereço de areia foi lançado em seu rosto durante uma dessas rajadas. Merle Oberon foi jogada contra uma lápide de adereço e sofreu uma concussão. O estúdio trouxe engenheiros para examinar a ventilação e os dutos de ar. Nada foi encontrado. Os ventos não eram apenas reais, mas perigosamente direcionados. Eles só ocorriam durante as cenas mais emocionais: mortes, confissões, confrontos. Um especialista em meteorologia contratado privadamente pelo produtor concluiu que as mudanças de pressão eram muito localizadas para serem naturais. Um místico visitante disse à equipe que a história havia despertado um espírito de tempestade atraído pela dor encenada no palco. Após as filmagens, os ventos nunca voltou. O palco 4 ficou silencioso. No entanto, anos depois, quando uma nova adaptação de Wuthering Heights foi planejada naquele mesmo palco, o vento retornou nas mesmas datas de filmagem. O projeto foi abruptamente movido para o exterior. O palco 4 ganhou um novo nome entre os conhecedores: O Pântano Choroso, O Véu Fúnebre Amaldiçoado, Dark Victory, 1939. Vitória Amarga já estava imersa em tristeza. Bette Davis interpretou uma socialite em estado terminal enfrentando seus últimos dias. Mas durante as provas de figurino, um item particularmente mórbido chamou a atenção de todos: o véu funerário preto que Davis usaria na cena culminante. Não foi feito pelo departamento de figurino. Era um autêntico véu de luto vitoriano adquirido em uma venda de bens. Quase imediatamente, ocorrências estranhas cercaram o véu. Um figurinista desmaiou enquanto o passava a ferro. Outro desenvolveu um caso repentino de herpes zoster após manuseá-lo. Até Davis ficou inquieta, afirmando que cheirava a terra e perguntando se tinha sido enterrado. Durante a filmagem da cena de leito de morte, uma luz do estúdio estourou e encheu o quarto de faíscas. Davis não se feriu, mas ficou abalada. O véu, sem uma única marca de queimadura. Historiadores mais tarde rastrearam a origem do véu até uma viúva de Boston que morreu com essa mesma peça após usá-la diariamente por um ano. Quando essa verdade veio à tona, Davis se recusou a usá-lo novamente. Uma réplica foi feita, mas o original nunca foi encontrado após ser enviado para armazenamento. Alguns dizem que o véu não estava apenas de luto por seu passado. Ele ressentia ser reutilizado para ficção. Desde então, a política do estúdio proibiu roupas funerárias reais nos inventários de figurinos. O estúdio de som com porta trancada. Gaslight, 1944. Para um thriller psicológico como Gaslight, a atmosfera era tudo, mas o próprio cenário se tornou o maior mistério. A casa onde a personagem de Ingrid Bergman lentamente desce à loucura foi construída no Estúdio 12 da MGM, um local há muito considerado azarado devido a um problema impossível de explicar. A porta do cenário principal se trancava por dentro. Repetidamente, a equipe voltava dos intervalos e se encontrava trancada do lado de fora. Ninguém dentro, nenhuma adulteração. As chaves não funcionavam. Um assistente ficou preso por 2 horas sozinho lá dentro e depois se recusou a falar sobre o que experimentou, apenas murmurando: "Não quer ser filmado." A própria Bergman saiu do personagem durante uma cena e correu para fora do set, alegando que sentiu estar sendo observada por algo que não estava no roteiro.
Os trancamentos tornaram-se tão frequentes que um machado de emergência foi colocado no local para arrombar durante momentos de pânico. Eventualmente, eles começaram a deixar a porta aberta com fita adesiva até que, uma noite, uma rajada a fechou de qualquer maneira. Rumores persistiam de que o palco foi uma vez o local de um filme de terror fracassado, onde uma jovem atriz morreu em um incêndio. Diziam que seu espírito não queria outra mulher interpretando loucura em seu espaço. Hoje, o Estúdio 12 ainda existe. A porta que tranca nunca foi explicada, mas nenhum drama psicológico foi filmado lá desde então. A tela prateada se quebra, minha reputação. 1946. Barbara Stanwyck não era estranha ao drama, mas enquanto filmava Minha Reputação, algo aconteceu que nem ela conseguiu explicar. A cena final exigia um fundo prateado projetado para refletir a luz e dar a ilusão de um futuro sonhador e esperançoso. Tinha sido usado em 2 produções anteriores, ambas com destinos trágicos. Uma onde o ator principal morreu antes do lançamento, outra onde o diretor desapareceu antes da edição. Ainda assim, o estúdio insistiu na reciclagem. Quando Stanwyck entrou no set, ela parou em frente à enorme tela prateada. Os membros da equipe disseram que ela parecia paralisada. Durante a gravação, a folha prateada se dobrou para dentro e depois se despedaçou como vidro, embora fosse de tecido e papel alumínio. Estilhaços de material refletivo voaram por toda parte, ferindo um cameraman e um operador de boom. A produção foi interrompida. Stanwyck insistiu que não voltaria ao set a menos que a tela fosse queimada. E foi, à meia-noite, sob a lua cheia, conforme seu pedido. Os veteranos mais tarde disseram que qualquer coisa que reflita muita ilusão rouba a realidade dos atores que ousam acreditar nela. A tela prateada nunca foi usada novamente. Não era apenas um adereço, era um lembrete de que, até a luz, quando distorcida demais, pode se tornar mortal. No brilho dourado da Hollywood clássica, a superstição não era apenas contos de velhas, era sobrevivência. Essas histórias nos lembram que os sets de filmagem não são apenas palcos, mas campos de batalha espirituais de sonhos, medos e o invisível. Então, da próxima vez que as luzes piscarem, lembre-se. Algumas superstições nasceram de algo muito real.